E antes de eu ministrar, eu quero falar algo muito importante e que aconteceu comigo hoje e tem tudo a ver com o que eu vou pregar. Eu não sei vocês, mas quando você sai da sua casa já dando culto a Deus, você está preparando o tempo para o Espírito Santo. E eu fiz isso pela primeira vez na vida. Eu fiz isso, eu preparei hoje. E eu estava no comércio trabalhando e eu comecei a falar com Deus. E eu falei: Deus, o que eu vou falar para o seu povo hoje? Eu já estava com minha pregação pronta. E o que Deus disse no meu coração foi o seguinte: fale de mim. Quando Deus disse fale de mim, eu comecei a entender que muitas das vezes a gente está preocupado demais com o que a gente vai pregar, sendo que o que vai sair dentro de nós não é de nós mesmos, é do Espírito Santo. E hoje eu comecei a preparar o templo do Espírito Santo. Não é aqui agora, já está preparado. E eu tenho certeza, sem dúvida alguma, que o que vai receber aqui hoje vai servir de aprendizado. Porque a presença de Deus, ela não é uma presença momentânea, não. Ela é uma presença que quer permanecer dentro da gente pro resto das nossas vidas. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 1 a seguir. Foi a ministração que a obreira Cristiane pregou na primeira vez, no início da pregação. Só que a revelação é diferente, porque Deus ele usa conforme os dons espirituais. 1 Samuel capítulo 16, verso 1 a seguir. Primeiro Samuel capítulo 16, verso número 1 a seguir. Não é fácil pregar. Quem olha e diz: não, Viviane prega, tá de boa. Mas não tô de boa não, tô nervosa mesmo. Se eu pudesse dizer assim: bispo, pode pregar no meu lugar, vem pregar. Não é fácil. Amém? A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém disse Samuel: como eu irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. Ungir-me-ás quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e as convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Até aí. Repete essa oração comigo em nome de Jesus. Espírito Santo, fale comigo através dessa palavra, que a tua presença esteja aos nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém.
A Bíblia diz que sobre Davi. Só que antes de Davi ser ungido a rei, Deus ele escolheu Saul. Deus ele capacitou Saul. E Deus vai lá e escolhe Saul para ser rei de Israel. Foi capacitado, foi ou não foi? Foi capacitado. Saul tinha capacidade para ser rei. Por um momento Saul ele estava debaixo da obediência de Deus. Ele começou a reinar em Israel. E quando Deus queria falar com Saul, ele ministrava, ele usava o profeta Samuel para falar com Saul. Só que no decorrer Saul começou a desobedecer a Deus. Ou seja, ele tinha capacidade, ele foi capacitado por Deus, ele conhecia Deus. Só que por um momento ele começou a desobedecer a Deus. Ele começou a crescer como rei. E ele começou a crescer muito. E talvez deixou o orgulho crescer demais. E acabou perdendo a unção da capacidade. Ele foi separado por Deus, ele foi ungido por Deus, não foi por homem, foi por Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Deus disse assim: Samuel, até quando você vai sentir dó de Saul? Até quando você vai ficar aí depositando sua confiança em Saul? Aí a Bíblia diz que Deus disse assim: ó, Samuel, vai até Belém, na casa de Jessé, porque eu quero ungir um dos filhos dele a rei. Só que, por incrível que pareça, Samuel era um profeta de Deus, sim. Só que Samuel se sentiu incapaz de ir lá, com medo de morrer. Porque naquela época, para ungir outro rei, era preciso o outro rei ter morrido. Aí Deus vai lá, manda Samuel ir. Samuel vai e chega na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, ele vê o filho de Jessé, Eliabe, e ele diz: certamente é esse. Uma das coisas que Samuel olhou foi por fora. Ou seja, ele olhou o que estava por fora. Era boa estrutura, tinha perfil de rei. Disse assim: não, é ele que vai ser o rei. Só que a Bíblia vai dizer que imediatamente Deus começou a falar com Samuel e dizer: Samuel, não é esse. Você está olhando para a aparência, eu não vejo pela aparência, eu vejo o coração. Existem pessoas que olham por você pela aparência. Diz: não, ela não é obreira, não, ela não merece ser obreira, ela não merece ser pastora, ela não merece ser evangelista. Mas meu irmão, quem te escolheu foi Deus e quem te separou foi Deus. E Deus, ele cada dia ele nos capacita. Cada dia ele nos molda, ele nos ensina. Cada dia ele separa os filhos dele, porque quem é escolhido não foi por um acaso. E sabe que tem pessoas nessa noite que se sentindo incapazes. Tem gente que tem dom de pregar, de ministrar, de ser um grande obreiro, mas está dizendo: eu sou incapaz, eu não posso, eu não devo, eu não consigo. Porque tem medo dos comentários. Não, será que a igreja vai gostar? Será se o que o povo vai dizer sobre mim? Se eu fosse olhar os comentários de muitas pessoas aqui, eu hoje não estaria no altar pregando. Se eu fosse olhar o comentário da minha família, hoje eu não estaria nesse altar pregando. A mesma coisa é você, que existe pessoas, ouça atentamente, existe pessoas que não querem ver você aonde você está. Existem pessoas que queriam estar no seu lugar. Existem pessoas que o diabo vai usar e vai dizer: você é incapaz, você não merece, você não consegue. Porque existem pessoas que querem parar o seu propósito, o seu chamado com Deus. Aí a Bíblia diz que Samuel vai lá e olha para Eliabe, pensando que Eliabe era o rei, era o escolhido. Só que Deus começou a falar com Samuel: não é esse. Davi, ele estava onde? No campo, cuidando das ovelhas.
Agora eu pergunto para vocês, Davi, ele não era escolhido de Deus? Davi, desde quando ele nasceu, já era separado por Deus. Só que o que me chama a atenção na história de Davi é que Davi, ele não pula o degrau. Ele espera o tempo de Deus chegar. E o que é bom para a gente é a gente esperar o tempo de Deus. É a gente ser capacitado de esperar a hora, o momento. O momento só Deus sabe. Às vezes, que pessoas que querem acelerar o processo com Deus. E às vezes Deus não responde, não quer, porque existem coisas que você não vai receber de uma hora para outra. É no processo. E Davi, ele estava cuidando das ovelhas no campo. E a família de Davi, por incrível que pareça, não era aquela família que dizia assim, não vai esperar Davi chegar para a gente jantar. Não, vai lá chamar Davi para se reunir com a família, não. A família de Davi não dava muita, nem depositava muita confiança em Davi, porque Davi era novo demais. Para a família de Davi, Davi era novo demais para ser rei. Era incapaz, era apenas um jovem, uma criança, não. Para o exército de Saul, Davi era pequeno demais para enfrentar o gigante. Só que a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Davi era pequeno, Davi era novo demais e se tornou o rei de Israel. Foi escolhido, foi ungido por Deus, foi separado. Enquanto tinha muitas pessoas que falavam que ele não ia conseguir, que ele não ia chegar onde ele chegou, Davi estava lá, guerreando, orando, esperando o tempo de Deus. Só que existem pessoas, ouça atentamente, eu nunca nem preguei o que está aqui. Por incrível que pareça, existem pessoas que quando ela é usada por um inimigo, e principalmente a inveja, ela vai chegar e para você vai dizer assim, olha, você não merece estar aí não. Você não merece ser bispo. Você não merece ser bispo, você não merece ser obreira, nem evangelista, nem levita. Existem pessoas que olham para a Lécia e dizem, não merece ser obreira. Essa aí não vai chegar nem pastora. Mas a história está nas mãos de Deus, o contexto, quem está escrevendo é Deus. Porque se a gente for parar para pensar, todos nós aqui, a gente temos chamado, a gente temos dom, a gente tem uma história para contar. Se a gente for sentar aqui e contar a história de todo mundo, a gente vai virar a noite, porque é testemunha atrás de testemunha. Porque ninguém chega no nível alto sem passar por luta. A Bíblia diz que Davi crescia diante dos homens. Era novo demais, mas crescia diante dos homens. Jesus era novo demais, mas crescia diante dos homens, diante de Deus. Só que vai ter momentos na sua vida que vai ter pessoas que vão tentar te parar. Porque não está aguentando ver Deus te capacitando. Porque não está aguentando ver você prosperando. Não está aguentando ver você, porque você é capaz. Você tem uma capacidade de ser alguém. Eu não estou dizendo não é em questão de área financeira, não. Eu estou falando espiritualmente. Você pode se tornar uma grande pastora, uma grande mulher de Deus, uma obreira. Mas se você não perseverar e você não tomar uma atitude, você não vai conseguir. O que é importante para você hoje? É ouvir a voz de Deus ou é ouvir a voz das pessoas? O que você está ouvindo hoje? Os comentários do mundo lá fora ou os comentários que Deus está olhando para você dizendo, eu separei ela, eu escolhi ela? Porque tem gente que está dando ouvido à voz do homem e deixando a Deus de lado. Existem momentos que Deus vai falar com você em secreto. Ele quer te capacitar você em secreto. Vai ter momentos que Ele vai operar em oculto, só você e Ele. Ele vai te capacitar. Ele vai te dar capacidade. Só que vai ter momentos que Ele vai te exaltar em público. Vai ter momentos que Ele vai mostrar você em público. Não para te gloriar, mas para que o nome dele seja glorificado. Amém? Dê uma aplauso ao Senhor Jesus. Agora eu vou entrar na ministração.
Ainda não entrei na minha ministração. O que é capacitação? É uma forma de preparar uma pessoa para realizar suas atividades. Capacitação é isso. É Deus te preparar para algo novo. É Deus te preparando para algo melhor. Talvez você me Viviane, mas está difícil. É difícil demais esperar o tempo de Deus. Será que eu vou aguentar até o final? Vai ter momentos que pessoas não vão depositar confiança em você. Vai ter pessoas que vão aplaudir quando você estiver chorando, quando você estiver passando por um obstáculo. Só que a vitória não vem de pessoas, ela vem de Deus. A última palavra que determina Deus e que quem te capacita é Deus. Existem pessoas que têm um chamado muito grande. Existem pessoas que Deus ele vai usar para ganhar nações. Só que uma das coisas que Deus ele é tão maravilhoso que Deus ele não obriga ninguém a viver o propósito dele. Ele não obriga ninguém a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ele dá chance para a gente todos os dias. E sabe qual é a nossa maior gratidão? E sabe qual é a minha maior felicidade? Não é aqui, não. É eu chegar no céu e ouvir Deus dizendo assim: eu capacitei ela, eu preparei ela ganhou almas para mim. É isso que eu quero ouvir de Deus. Eu não quero ouvir comentário do mundo sobre o meu respeito, não. Eu prefiro ouvir o não de Deus do que eu permanecer no erro. Uma das coisas que eu falei com o Lessie e com a pastora Lessie, que eu falei com a pastora, tô profetizando. Receba aí, tô profetizando. Eu falei com a pastora Nélia e com o Lessie esses dias. Eu falei assim: pastora, eu prefiro ser corrigido do que eu permanecer no erro. Eu prefiro, se você chegar para mim e vendo, você está errado. E se eu zangar, vocês podem orar em mim. Os evangelistas aí, os obreiros. Mas se você chegar em mim, se você está errada, eu vou procurar me consertar. Porque quem tem a capacidade de Deus é assim. Ele está errado, ele procura se consertar. Ele vê o erro do outro, mas ele não vai julgar. Ele vai dizer: fulano, você está errado, procura mudar. Não é eu chegar na obreira e dizer assim: não, você está errado e tal, isso e aquilo. Não, você vai para o inferno se você fazer isso. Não. É eu chegar e falar da palavra de Deus e dizer: não, você está errada, procure se consertar. Mas com jeito, não com ignorância. O que é unção de capacitação? A unção é para o serviço. Ninguém recebe unção para benefício próprio, e sim para servir. A unção de capacitação, que nome difícil é esse? De capacitação é isso. Não é para você. É Deus te capacitando e você passando para outras pessoas o conhecimento que Deus dá para você. Não é eu guardar para mim. Esse copo aqui está cheio. Não tem como eu encher mais ele. Não, eu preciso tomar água e vir alguém encher. A mesma coisa somos nós. A gente estamos cheios da presença e precisa transmitir para as pessoas. A gente está cheio de Deus. Às vezes nós questionamos muito a Deus. Deus, eu quero ser cheio. Sendo que você está cheio, mas você não quer dar para o outro, não quer transmitir essa unção. Igual eu na conferência do pastor Fernando. Uma semana antes, Deus me enche, me enche, me enche. E Deus em silêncio, porque uma das coisas que Deus faz comigo é isso, Ele age no silêncio. Aí Deus vai lá, usa o pastor Fernando para dizer. Às vezes você pede tanto de Deus para encher, sendo que você já tem. Ou seja, eu tinha o suficiente. Eu estava cheia de Deus, mas eu estava querendo mais, sendo que não tinha como mais encher, porque já estava transbordando. Ou seja, a unção de capacitação é isso, é você ser cheio de Deus, você ser capacitado por Deus e você ensinar outras pessoas. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus.
Existiu várias pessoas na Bíblia que se sentiam incapazes. E um deles foi Moisés. Moisés, ele morava no Egito. Ele era filho de Joquebede. Só que a Bíblia diz, se você for ver na Bíblia, que antes dele ir para o Egito, o rei Herodes, ele decretou que era para matar todos os meninos daquele lugar. Aí Joquebede pegou o filho dela, Moisés, e colocou dentro de um cesto e colocou no rio. E olha como Deus faz, era tudo o plano de Deus. E colocou ele no cesto e colocou no rio. A filha do rei encontrou o menino e criou com o nome de Moisés. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés crescia, ele estava no Egito, só que ele não adorava aquelas imagens, ele não era idólatra. Ele continuava adorando o Deus vivo. Aí só que um dia, Moisés, ele precisou sair do Egito, porque se ele permanecesse, ele ia morrer. Aí Deus vai lá, começa a falar com Moisés, e manda Moisés voltar ao Egito, para falar com Faraó, porque o povo de Deus era escravo de Faraó. Aí Moisés disse: Senhor, não tem como, eu não consigo, eu não posso, eu falei, vão me matar. Ou seja, Moisés se sentiu incapaz de libertar o povo de Deus. Aí ele volta para o Egito. Ele volta para o Egito. Aí dá o recado de Deus. Só que o que me chama a atenção na história do povo de Deus, do povo de Israel, é que eles eram escravos de Faraó. Eles viviam no Egito, era preso lá e trabalhava. Só que ele continuava adorando a Deus. Ou seja, mesmo eles passando por tribulação, por sofrimento, Deus estava preparando eles, capacitando eles para a terra prometida. Aí Deus tira o povo do Egito. Só que no meio do povo de Deus existia pessoas, aquele crente mais ou menos, aquele povo de Deus mais ou menos, que não decide, que não sabe o que quer. Existia. Por exemplo, Acã estava no meio do povo de Deus, ouvia o recado que Deus dava para o povo, mas não obedeceu, não deu crédito, não deu essa credibilidade, não levou Deus a sério. Deus poderia estar capacitando ele, mas ele não levou a Deus a sério. Aí Deus usou Moisés, aquele que se sentiu incapaz, para libertar o povo dele. Conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu. Porque ele merecia? Não. Se ele não tivesse a presença de Deus, se ele não tivesse perseverado e acreditado no que Deus disse para ele, o povo de Deus não nem saía do Egito. Existem pessoas que Deus tem um plano muito grande. Só que pena que muitos não dão credibilidade. Que pena que muitas pessoas estão dando ouvido à voz errada. Porque existem pessoas que querem te atrapalhar o chamado que você tem. Vai chegar um tempo em que vai ter pessoas que vai chegar para você e vai dizer: você não vai conseguir. Quer uma dica? Não conte seu sonho para as pessoas, conte para Deus. Entra no seu quarto, começa a falar com Deus em secreto. Para de estar falando para as pessoas o seu sonho, porque existem pessoas que na sua frente vai dizer: você vai conseguir. Mas quando você vira as costas, é perigoso até fazer oração contrária para você não conseguir. Porque existem pessoas que quer ter aquilo que você tem, mas não quer que você tenha. Esses dias uma pessoa falou assim para mim: Viviane, eu queria tanto ser um ministro de louvor. Eu queria tanto ser um levita. Eu queria tanto estar lá no altar cantando. Eu disse: por que você não canta?
É não, porque chegou alguém e disse assim que eu não tenho um dom de cantar. Eu falei, eu tenho aonde? Eu canto pela misericórdia de Deus. Eu canto porque eu sou dependente de Deus e porque Deus merece toda a honra e toda a glória. Se fosse para mim escolher o dom, eu preferi ficar com o meu de pregação mesmo, que de cantar, Jesus amado, passo vergonha. Existem pessoas que são capacitadas por Deus, e aqui existem pessoas que é capacitado por Deus. Existem obreiros, evangelistas, que não foi escolhido por Deus por acaso. Não, vocês foi separado. Vocês foi carimbado de uma forma especial. Deus olhou para a nação, para o mundo, Ele viu você. Enquanto muitos olhavam para você e não viam o valor, e Deus olhou para você e viu algo especial. Existem pessoas aqui que Deus Ele vai fazer de você um grande ministro. Vai não, já está fazendo. Existem pessoas, sabe por que é? É que o diabo, uma das coisas que o diabo ele tem lutado contra nossas vidas, todos os dias, é sobre o chamado que você tem. Ele quer te convencer que você não tem chamado. Ele quer te convencer que você é novo demais para estar na igreja. Quando você estiver na idade, aí sim você pode ir. E se morrer? Já vi muitas pessoas dizendo assim, não, quando eu tiver 20 anos eu vou para a igreja. Já passou 20, 30, 40. Até um mesmo já até se foi. Por quê? Quer deixar tudo para a última hora, quer deixar para amanhã. Só que a Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. É questão de você decidir, é atitude. Existem pessoas que conhecem Deus. Existem pessoas que você... Não estou dizendo crente não, falando pessoas que... De fora mesmo. Que conhecem Deus de verdade. Conhece, mas não quer assumir um compromisso. Talvez Deus está até capacitando, mas a pessoa não está dando a mínima do que Deus está fazendo. Só que Deus não vai permanecer em um lugar que não é bem recebido. Só que Deus não vai perder tempo com pessoas que não querem nada com a verdade. Ele investe, Ele capacita, Ele escolhe, Ele separa. Agora, quem vai decidir se vai permanecer somos nós. Quem vai decidir se vai levar a capacidade que Deus nos entregou somos nós, não é Deus. Quantas pessoas que já foi ungido por Deus, como Saul, foi ungido, foi separado, mas desobedeceu a Deus. A mesma coisa somos nós. A decisão está nas nossas mãos. E quem quer o compromisso, ouça atentamente. Quem decide ter um compromisso com Deus, pode cair o que for, pode acontecer o que for, ela vai continuar no propósito que Deus entregou. Pode acontecer qualquer coisa com a família, pode ser briga, pode ser o que for, mas a capacidade que Deus está dando para ela, ela está permanecendo. Amém? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Ouça, a visão que Deus tem de você é sempre melhor do que a forma como você vê. Talvez você olhe para você e diz, meu Deus do céu, não é eu. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou avante, eu não vou conseguir chegar lá. Aí Deus chega perto de você e começa a mostrar coisas que você disse que era incapaz. E Ele começa a colocar no seu coração a capacidade de você ser alguém na vida. Talvez você olhe para você. E esse é o problema de muitas das vezes, dentro de nós. É que Deus entrega algo para em nossas mãos, só que nós somos o primeiro a dizer que não vamos conseguir. Somos o primeiro a dizer que somos incapazes.
Só que enquanto você estiver nesse ponto, nesse caminho de dizer, não, eu não vou conseguir, sinto muito, lamento em te dizer isso, não vai sair da onde está. Porque Deus não vai pegar no seu braço, no meu braço, e dizer assim, Viviane, vem, eu vou te capacitar. Ele não vai me obrigar, não. A questão é que você tem que decidir, a questão é que eu tenho que decidir. Se eu fosse olhar os comentários, gente do céu, meu Deus, pastora, se não fosse a misericórdia de Deus, estaria aqui não, viu? Sabe que um dia minha mãe olhou para mim e falou assim, olha, eu falei isso no meu testemunho, quem estava aqui ouviu o que eu falei? Ela olhou para mim e disse assim, ó, eu prefiro ter um filho nas drogas do que ter uma filha na igreja. Imagine aí se eu pegasse essa palavra negativa e dissesse assim, não, eu sou incapaz. Ela disse que eu não vou conseguir. Imagine eu ouvindo isso automaticamente, dizer, Deus, acabou, não dá mais. Só que o diabo, ele é acusador. Todos os dias. Ele não tem algo para te acusar no presente, ele vai trazer o seu passado. Eu não vou mentir porque eu estou no altar, não adianta eu mentir. Uma das coisas que o diabo traz na minha mente é o meu passado. E seria hipocrisia da minha parte dizer assim, não, eu sou ministro da palavra de Deus e não acontece nada comigo. Esses dias eu até comentei com a pastora, o diabo ele começa a nos acusar com o nosso passado de uma forma sobrenatural. E se você não estiver na rota, no caminho, você cai. E o diabo começou a trazer coisas da minha mente, coisas do meu passado. E eu, infelizmente, eu falei isso, que me arrependi de ter falado isso. Eu falei assim, Deus, por que o meu suicídio não deu certo? Ou seja, uma pessoa que prega, uma pessoa que está no altar, é por isso que eu quero falar isso e explicar da maneira correta. Porque para o mundo, para as pessoas, acho que quem que está no altar, na linha de frente, diz, não, ela não é alvo do inimigo. Quantas vezes eu já desci desse altar e disse assim, Deus, eu não estou entendendo. Aonde o Senhor quer me levar? Quantas vezes eu já disse que eu sou incapaz de me tornar uma grande mulher de Deus, uma grande ministra da palavra de Deus? Quantas vezes eu já falei para Deus, Deus, toma o meu chamado, não quero mais. Me sentindo incapaz. Dizendo, não vou conseguir. Eu não vou conseguir chegar, eu não vou conseguir pregar. Às vezes quando o bispo me escalar, eu falo assim, meu Deus, eu acho que o bispo que eu vou viajar. Porque eu me sentia incapaz. Hoje não, quando ele me escala ou ela me escala, eu tremo. Mas respiro, eu falei, não, é a vontade de Deus. É para Deus. Quem é capacitado por Deus e quem é escolhido por Deus, ele não vai só querer só para ele vai servir, ele vai transmitir, ele vai compartilhar. Se coloca de pé nessa noite. Antes de eu orar, antes de fazer a fila, eu quero fazer algo diferente. Antes da gente orar. Porque existem pessoas aqui que Deus já capacitou, só que Deus quer ungir de maneira sobrenatural. Existem pessoas aqui que Deus quer levar ao patamar alto. Eu quero chamar o Brilhesse na frente e a pastora Luciene, porque eu quero entregar algo de Deus aqui nessa noite. Eu quero entregar uma promessa de Deus. Antes da gente orar com todo mundo, eu quero chamar o Brilhesse e a pastora. Porque existem pessoas que quer parar o chamado de Lécio. Só que quando eu entrei no meu quarto na noite passada, eu comecei a falar com Deus. Deus começou a ministrar no meu coração algo sobrenatural na vida de Lécio. Ela tem a fala de obreiro. Sim, correto. Ela tem a fala de obreiro.
Só que para Deus ela não é só uma obreira. Ela é filha amada, ela é princesa, ela é escolhida. Só que quando Deus começou a falar comigo, Lécio, eu não vi você só como falar de obreiro. Eu vi você como uma pastora. E quando tem pessoas preocupadas em te parar, Deus está trabalhando ao seu chamado. Enquanto tem pessoas preocupadas em destruir a sua vida espiritual, existem pessoas que estão orando por você. Enquanto tem pessoas que estão dizendo assim, não, eu vou parar ela, eu vou falar uma palavra que vai doer dentro dela, eu vou usar família, eu vou usar filho, eu vou usar até mesmo pessoas dentro da igreja para tentar te parar. Mas Deus está dizendo, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Quando eu comecei a falar com Deus em secreto, eu vi sobre a cabeça de Lécio algo sobrenatural. Existia uma luz descendo sobre Lécio, uma unção. Ouça atentamente, vai ter lugar que Lécio vai chegar que vai ver coisa sobrenatural. Vai ter momentos que Lécio vai chegar e vai ver coisas que muitos pastores não vê. Não é porque ela merece, não, é dom espiritual mesmo, é unção nova. É unção de capacitação. Quem olha para Lécio diz, não, Lécio não merece onde ela está. Só que ninguém vê a oração que ela faz. Ninguém vê ela falando com Deus em secreto. Só que Deus separou ela desde o ventre. E Deus, Ele quer encher ela, não é pouca coisa, não. Ele quer entregar uma unção de pastora. E quando eu falo de unção, não é qualquer unção. É uma unção sobrenatural. E vai ter momentos que vai existir pessoas, Lécio, que vai chegar para você e vai dizer assim, você acabou, você vai morrer. Só que ao invés de você rebater, você vai orar. Existem pessoas que estão tentando atingir o seu emocional. E eu não estou dizendo pessoa que não é espiritual, pessoas que conhecem Deus, infelizmente. Existem pessoas que Deus separou para ser um grande homem de Deus e uma grande mulher, só que infelizmente que está usando o dom que Deus deu a ela para tentar parar o seu chamado por causa de inveja. Existem pessoas que olham para você e desejam mal. Só que Deus tem algo tremendo na sua vida hoje. Existem pessoas que vão tentar parar o seu chamado. Mas hoje Deus, Ele derrama unção na sua vida. Ele derrama algo sobrenatural. E ouça e grava o que eu vou falar aqui. Deus está preparando você para algo novo. Deus, Ele está derramando história. Ainda que tem pessoas que estão tentando te parar, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Foque apenas no alvo. Porque o nosso alvo não é as pessoas, o nosso alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. O lugar que você está não foi pessoas que te colocou. Não foi bispo, não foi pastor, não. Foi Deus que te colocou. E a pastora Luciene, ela foi escolhida por Deus. E ela vai te ungir. Não é unção qualquer. É a unção de pastora. Você vai colocar a mão em pessoas e pessoas vão ser curadas. Você vai colocar a mão em pessoas e pessoas vão sentir algo sobrenatural, porque é a presença de Deus. Você vai chegar em lugar, em igreja, em qualquer lugar, mas você vai ver uma presença negativa. Não é porque você é uma pessoa ruim, não. É porque é algo de Deus mesmo. Você vai ver coisas que muitos não vão ver. E a unção que Deus está te entregando não é porque você merece. Não, de forma alguma. É para alcançar vidas. Você vai ser ungida. E Deus, Ele vai começar a sarar a sua família. Ele vai começar a transformar os seus filhos. Enquanto tem muitos dizendo que seus filhos não têm futuro,
Deus está preparando algo novo para eles. É questão de processo, é questão de tempo. Não é tudo na mesma hora. É tudo no tempo de Deus. Pode fazer a fila vocês. Apenas evangelistas e obreiros aqui no corredor para orar pelas pessoas. Evangelistas, pastores, bispa. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero dizer a vocês, vem com toda a fé. Mulher, você que deseja ser capacitada pelo Senhor, põe a tua fé em ação. Não vem de qualquer jeito, abre teu coração. Se você precisa de uma libertação, fale para o Senhor: Deus, eu quero ser capacitada por Ti, para ganhar minha família, para salvar meus filhos, para me tirar desse buraco, dessa miséria onde eu vivo, Senhor. Hoje Deus vai derramar a unção da capacitação na vida de vocês, mulheres. Mas depende de vocês. Depende de vocês querer. Deus não faz nada. O diabo invade a nossa vida. Deus, Ele nos toca para isso. E nós temos que abrir o nosso coração para receber o que Ele tem para nos dar. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Então venha, amadas. Venha com toda a fé do seu coração. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, aqui está as tuas filhas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vai quebrando agora todo o jugo da vida delas, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que o Teu poder se manifeste agora, meu Pai, na vida dessas mulheres. Quebra todo o jugo que Satanás colocou na vida delas, meu Pai. Ah, Deus, Tu sabe o que essa mulher tem passado, meu Pai, na casa dela. Tu sabe o marido que tem dado trabalho, aquele filho que tem dado desgosto, meu Pai. A perseguição dentro da própria casa, meu Pai. Capacita ela esta noite, Espírito Santo. Traz a Tua capacitação na vida de cada mulher aqui, meu Pai. Arranca todo o mal, a mágoa que ela tem no coração, Senhor. Arranca, meu Deus, para que ela receba essa capacitação, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Tira esse mal, meu Pai. Oh, Deus, Tu és poderoso, meu Pai, em nome de Jesus. Tu és o poderoso Deus de Israel, o Santo dos Santos. Então entra, meu Pai, na vida dessas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Meu Pai, dando, meu Deus, o livramento, Senhor. Livra, meu Pai, a família delas da morte. Livra, Senhor. Capacita essa mulher para ser uma mulher sábia, para ser uma mulher cheia da Tua presença dentro de casa. Que ela abre a boca, meu Deus, para falar de bênção, para profetizar bênção na família dela, Senhor. Meu Deus, fecha a boca do leão dentro da casa dessa mulher. Fecha a boca de Satanás lá dentro, Senhor. Que o coração dela seja blindado pelo Senhor hoje, para não ficar ouvindo palavra de maldição, palavra que machuca, Senhor. Meu Deus, o Senhor não trouxe ela aqui em vão. Dá força, meu Pai. Essa que precisa de força, Senhor. Meu Deus, que está lutando, meu Deus, pela saúde do marido, pela saúde do filho, da filha. Oh, Jesus, Tu és o Deus Todo-Poderoso em que nós confiamos. E o Senhor, meu Pai, trouxe essa campanha, meu Deus, na hora certa, Pai. Na hora certa o Senhor trouxe essa campanha, porque precisamos, meu Pai, ser ungidas por Ti. E é com certeza o Espírito Santo que está ungindo vocês. Então, meu Pai, em nome de Jesus, vai passando o Teu poder do alto da cabeça, planta dos pés dela, meu Pai. E onde tiver um mal, que ele não resista, que ele venha sair. Aonde tiver um mal, que ele não venha resistir à oração, à unção, que ele não venha resistir, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Deus poderoso.
Meu Pai, o Senhor sabe a dificuldade financeira que esta mulher está passando, meu Pai. Abre portas, Senhor. Os sonhos dela financeiramente, meu Pai. Os sonhos que ela tem de realizar, de construir sua casa, de ter suas coisas, meu Deus. De ter talvez um empreendimento. Ah, Pai querido, Pai amado. É só o Senhor que pode nos dar. É só o Senhor que pode abrir as portas, meu Deus. Então, meu Pai, toma cada mulher em tuas mãos. Oh, Jesus amado. Meu Pai, em nome de Jesus. Essa que está passando, meu Pai, por uma dor no coração, Pai. Por algo que perdeu. Que o Senhor venha sarar essa dor, meu Deus. Que o Senhor venha tirar toda a dor do coração dela, Pai. E venha realizar o sonho de cada um. Meu Deus, que essa unção, meu Pai, seja, meu Pai, venha fazer a diferença na vida dessas mulheres, Pai. Que elas possam estar aqui em outras terça-feira, meu Pai, contando o testemunho delas, da grandeza do Senhor na vida delas, na família delas, meu Pai, no casamento delas, em nome do Senhor Jesus, no ministério. Meu Pai, tem mulher aqui que foi chamada para o altar, meu Pai. Arranca esse medo, arranca o medo, meu Deus. Tira todo o medo do coração dela, Senhor. Meu Deus, ela foi chamada por Ti, escolhida desde o ventre da mãe. Então, meu Pai, em nome de Jesus, que essa unção, meu Pai, venha capacitar ela para esta boa obra, para evangelização, para ganhar almas, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu poder, meu Pai, se manifeste na vida delas, Pai, como elas nunca viram, Senhor. Que elas possam chegar na casa dela, meu Pai, profetizar essa unção de capacitação sobre a família delas, sobre cada um da família, meu Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, toma, meu Pai, as Tuas obreiras, as pastoras em Tuas mãos, as evangelistas, nós que estamos na linha de frente, meu Pai, recebendo os bombardeios do diabo, porque estamos pedindo pelo Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Porque os bombardeios vêm para nós também, meu Deus. Mas nós cremos num Deus que morreu na cruz, mas que hoje está vivo. Hoje Ele está vivo. Então, meu Deus, unge, meu Pai, as Tuas obreiras, as Tuas pastoras, Senhor, as evangelistas, meu Pai. Que o Teu poder se manifeste na nossa vida, em nome de Jesus. Oh Deus, Tu és poderoso, meu Pai. E queremos Te agradecer, meu Deus, por tudo nessa noite. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Amadas, creiam. Cheguem nas suas casas e profetiza essa unção que Deus deu para vocês de capacitação. Profetiza dentro do seu lar aquilo que vocês querem, em nome de Jesus, porque foi Deus que deu, em nome de Jesus. Oh Deus poderoso, oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoa, meu Pai, a vida das tuas filhas, Senhor, nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Oh Jesus amado, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê uma glória ao Senhor Jesus. Já tô até com a minha voz rouca. Glória a Deus. Quem foi abençoado por Deus? O que aconteceu aqui foi totalmente do contexto que eu pensei que ia acontecer. Eu preparei um esboço que eu não preguei pouca coisa que estava no esboço. O que aconteceu aqui foi de Deus mesmo. E Leste, se prepara, que Deus tem algo grande para você, viu? Prepara, tome posse. Amanhã teremos culto das crianças. E você não pode deixar de trazer seus filhos. Vai ser muito bom, vai ter muita brincadeira, palavra de Deus. Vai ter comes e bebe.
Vai ter muita animação, o Ministério de Dança vai estar aqui. Eu vou estar aqui, só não vou vestir de palhaço porque infelizmente, mas só eu já estar esbanjando a minha alegria é suficiente. Quinta-feira não temos culto. Sexta-feira nesse ministério é... Ixi, está fraco. Nesse ministério, sexta-feira nesse ministério é... Em nome de Jesus. Sábado, culto jovem. Aproveitar que as mães estão aqui, quero falar para vocês algo muito importante mesmo. Vocês não podem esquecer. Domingo, gente. Nesse domingo eu vou me esforçar, mas vai acontecer. A gente vai começar aula de bateria aqui, entendeu? Quero levantar uma equipe de baterista. Você que tem seu filho, sua filha, pode trazer que eu vou estar aqui ensinando para eles crescer na obra de Deus. Porque só tem eu e Vinícius. E a gente quer que seus filhos cresçam na obra de Deus e envolver com as coisas de Deus. Amém? Domingo de manhã, bom dia, Espírito Santo. É a reunião mais importante do nosso ministério. É o bom dia. Tem os cultos de libertação sim. O mal sai, mas você tem que vir no bom dia para se encher da presença de Deus. Domingo à noite, a poderosa campanha Nunca Paro de Lutar. E se coloca de pé, a gente vai estar orando em nome de Jesus, agradecendo a Deus por tudo, pela palavra, pelas suas vidas, pelas nossas vidas. Que a cada dia a gente deixamos Deus nos capacitar e a gente ensinar outras pessoas. Não só querer pra gente a unção, não. Deus vai te ungir, Deus vai te encher, mas transmite para outras pessoas. Prega, fala do amor de Deus. Você não precisa dizer, mano, mas eu não sou obreira, eu não sou levita. Não tem problema, fale do amor de Deus aonde você passar. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado por vir de cada mulher que está aqui, Deus. Deus, acreditamos que o sobrenatural do Senhor já aconteceu e está acontecendo nas nossas vidas, Pai. Que essa unção do Senhor, essa unção da capacidade, Pai, venha nos encher a cada dia e que possamos transmitir para as pessoas. Pai, abençoa a família de cada pessoa que está aqui, filhos. Deus, que todo o mal seja repreendido em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz a nossas casas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.